Olá, meus queridos estudantes do 5º ano do Colégio Alexandre Dumas. Aqui é o professor Willer Ribeiro com mais um encontro de história. Quero convidar vocês a partirem para a página 50 do livro de vocês, a unidade 2, que tem como tema geral Brasil, período colonial. Nós vamos estudar a partir dessa aula o chamado Brasil colonial. Nosso primeiro encontro nós estudamos o processo de descobrimento, o que motivou, por que ocorreu, o que conduziu os europeus virem para a América. A gente viu que aqui no Brasil, quem ficou com essa terra, com a posse dessa terra, foi Portugal. Quem ficou, não. Quem auto se decretou dono. E aí a gente discute, foi descoberta ou achada? Porque a América ela já era povoada. Já havia habitantes nativos aqui da América, já existia uma fauna, uma flora, já existia um tipo de ocupação e uma visão de mundo, ou seja, já havia uma cultura presente nesse território. E o europeu, ao chegar aqui, ele fala, eu descobri. Descobri por que descobri? Descobri no sentido de ser algo novo, mas a gente vai perceber que, na verdade, nada mais foi do que uma usurpação. Usurpar é você se decretar como dono, tomar aquilo para você. E aí, como eu falei no início da primeira aula, do nosso primeiro encontro, a chegada do europeu foi as consequências para as populações nativas, que eram os indígenas, para a fauna e para a flora, foi devastantes. Porque o principal objetivo do europeu em vir para a América era a busca por riquezas. Ou matéria-prima, coisas que gerassem lucro para ser vendido, comercializado na Europa, ou metais preciosos. Então, na aula de hoje, a gente não vai ficar se pautando nisso. O que nós vamos entender na aula de hoje seria justamente o quê? Como foi esse início, esse processo de exploração do território brasileiro? Como foi essa ocupação? Como se deu essa relação do português com o indígena? A gente vai ver que o período colonial brasileiro vai ser marcado por 3 principais agentes. O europeu, o branco, a presença do nativo que aqui estava, e logo em seguida a gente vai ver a presença do africano, a chegada dos africanos para o Brasil. Então, como se deu essas relações? Qual era a visão de mundo que cada um tinha? Como se deu esse choque cultural, esse estranhamento? E ao mesmo tempo, quais foram os primeiros passos nesse processo de ocupação e de exploração? Então, estudar esse período é entender a nossa identidade cultural, entender a nossa própria vida, entender alguns preconceitos que ainda é praticado hoje, a forma como olhamos para a mulher, para pessoas de outras religiões, para pessoas com culturas diferentes dentro do nosso próprio país. Então, é nos enxergarmos, porque a prova, esse estudo deixa bem claro e mostra para a gente esse processo de miscigenação, essa mistura que vai ocorrer de grupos diferentes, de culturas diferentes, que vai dar origem ao nosso país belíssimo. Claro, tirando os problemas, nossa cultura ela é maravilhosa, não é isso? Então, primeira página que nós vamos estudar, Exploração e colonização da Nova Terra, página 52. E eu deixo para vocês já aquela atividadezinha da página 53, 54, 55, a página 56, 57 e a página 58. Da página 53 à página 57 é o bloco de anotação. Eu acho muito importante vocês fazerem. É a prova do que vocês conseguiram aprender alguma coisa. Então, a partir do entendimento da leitura de cada parágrafo, vocês colocam o que vocês conseguiram compreender e logo em seguida vocês vão fazer essa comparação com a videoaula. Se vocês conseguirem fazer essa interpretação, vocês são show de bola, beleza? E a página 58 é aquela atividadezinha que vem com 2, 3 questões reflexivas que vocês vão estar respondendo. Vamos que vamos, vem comigo e não vamos perder tempo. Beleza? Então, colonização. Colonizar significa ocupar, explorar. Veja o título aqui. No livro de vocês têm aí Exploração e colonização da Nova Terra. Que nova terra é essa? A América Portuguesa.
Por que a gente chama de América Portuguesa? Porque é a parte da América que ficou para Portugal, o que nós conhecemos hoje como Brasil. Então, primeira observação, a gente não, no século XVI, até final do século XIX, a gente não poderia chamar o Brasil de Brasil. Por quê? Brasil ainda não era um país independente. Então, nesse período aqui de colonização, do período colonial, Brasil era apenas um território que pertencia a Portugal. Ou seja, era um quintal de Portugal. Então, se a gente pensar bem, uma pessoa, quando ela tem uma casa, ela tem um quintal, naquele quintal ela faz o que ela quiser. Você não pode colocar na casa do vizinho, no terreno do vizinho, no quintal do vizinho, em cima da casa do vizinho. Mas no seu quintal, você pode explorar da maneira que você quer. Plantar, colocar coisas. Então, o Brasil, naquele período, era chamado de América Portuguesa justamente por isso. Representava um local onde Portugal usurpava o que queria. Então, o objetivo era riquezas e metais preciosos. Agora, sempre lembrando, ninguém deu as terras da América para Portugal. Portugal auto se decretou dono. Essa imagem aqui não está muito legal de abertura, mas essa imagem representa os agentes que fizeram parte desse processo de colonização, de ocupação e exploração da América Portuguesa. A presença da Igreja Católica, aqui é a presença dos indígenas, aqui é uma imagem que representa os africanos vindo nos navios, né, sendo trazidos para o Brasil escravizados. E aqui é uma imagem que representa esse primeiro contato entre o indígena e o branco europeu ao chegar no território. Pode passar a imagem. Então, a colonização da América Portuguesa. O processo de povoamento, exploração e dominação do território. Veja, povoamento, porque por alguma razão os portugueses vão ter que povoar. Eu falei numa aula anterior que quando um país passava a ser dono, se autodecretava dono de um terreno, ele tinha que povoar e executar uma exploração, porque senão qualquer outro país poderia invadir. Então a gente vai ver aqui o processo de povoamento, exploração e dominação do território, como aconteceu. A gente vai dividir em 3 períodos, 3 fases. A primeira foi o momento de contato. Durante 30 anos, os portugueses não fizeram praticamente nada aqui no Brasil. Eles apenas criaram feitorias, que eram locais quando os navios, naquela viagem que os navios vinham da Europa, paravam aqui para abastecer. E durante 30 anos, a relação entre os portugueses e indígenas, de 1500 a 1530, foi uma relação de pacífica, de paz. A primeira atividade econômica desse período foi o escambo. Os europeus traziam aqueles presentes, agradavam os indígenas forneciam para eles o pau-brasil. Então, na verdade, esses primeiros 30 anos, os europeus, além de não ter o objetivo de explorar, eles também estavam conhecendo o território, conhecendo a organização indígena, para daí, quem sabe, começar um tipo de dominação. Então, os europeus eram muito astutos, maliciosos, foram astutos, maliciosos e espertos nesse sentido. Até 1530, Portugal não tinha grandes interesses nas terras americanas. Primeiro momento, como eu falei, a exploração foi do pau-brasil, beleza? E a ameaça de piratas franceses, holandeses e italianos fez Portugal. Então, eu falei para vocês o quê? Se o país não povoasse e não fizesse nenhum tipo de exploração, outros países poderiam invadir aqui. Então, franceses, holandeses, italianos tentaram invadir aqui as terras do Brasil. Então, para não perder essas terras, o que foi que os portugueses fizeram? Passaram a povoar o território. Então, vamos ver como foi essa primeira fase. Essa imagem aqui representa o Tratado de Tordesilhas. Aqui é o litoral, é o Oceano Atlântico. Então, grave essa palavra, litoral. Aqui é a costa brasileira, do que hoje é a América Portuguesa. Então, é a parte que dá para o mar. O mar é a porta de entrada. E o Tratado de Tordesilhas dava esse território para Portugal, por isso América Portuguesa. E a parte de trás vai ser a América Espanhola. Então, 1503, esse primeiro momento,
exploração do pau-brasil, ok? Através dos campos, essas madeiras eram levadas para fazer navios, vendidas, era uma madeira nobre. E nesse primeiro momento, ao contrário do que dizem por aí que os indígenas eram preguiçosos, se usou como mão de obra trabalhadora a mão de obra indígena. Então, no primeiro momento, foi uma relação pacífica. No segundo momento, quando os indígenas não queriam mais trabalhar, servir aos portugueses, começou a escravidão dos indígenas pela força das armas. A partir de 1530, vai ser a chamada segunda fase. É quando os portugueses decidem fazer a exploração. Então, o principal produto deixa de ser o pau-brasil e passa a ser a plantação da cana-de-açúcar, ok? Junto com a cana-de-açúcar, a gente vai ter a pecuária. A pecuária é a criação de animais, é exemplo a criação do gado, do boi, da vaca. Também plantações de algodão e tabaco. Só que o principal produto vai ser o açúcar. Por que principal produto? Porque é o produto que gera mais lucro. Ao comercializar, gera mais dinheiro. Então o produto mais valorizado naquela época vai ser o açúcar. Daí a plantação da cana-de-açúcar. E nesse segundo momento, a partir de 1530, é o momento em que chega os primeiros, trazido para a América os primeiros africanos na condição de escravo. Então a gente vai ter, realizando, plantação de cana-de-açúcar como principal produto, também a criação do gado, a produção de algodão e o tabaco. Tabaco é a folha, uma planta que faz o charuto. E quem vai ser a mão de obra? Quem vai ser os trabalhadores? Vão ser os africanos que foram colocados na condição de escravos, ok? E em 1695 vai ser a descoberta do ouro. Então a gente tem aqui pelo menos 3 momentos desse período colonial. Passa aí. Pode passar essa imagem, não tem muita representação não. Então, Martim Afonso de Souza vai ser um dos primeiros governadores a vir aqui para o Brasil. E o objetivo, o rei de Portugal, Dom João III, vai dar ordem para Dom João iniciar o povoamento da terra, da América Portuguesa. Então o objetivo era explorar, demarcar o território e distribuir terras. E como é que vai ser essa distribuição de terras? Passa aí essa imagem que a gente vai ver aqui agora. Então, as terras vão ser divididas nas chamadas capitanias hereditárias. Então vai se pegar toda a parte do litoral brasileiro e vai dividir em faixas de terras. Claro que são linhas mais ou menos imaginárias e vai entregar, cada cozinha dessa aqui representa uma capitania. Pode ser Pernambuco, São Vicente, Rio Grande, Ceará. Cada terra dessa aqui vai ser entregue a um nobre. E esse nobre ele tinha como objetivo desenvolver plantação, criação, promover ocupação. Com esse nobre, ele teria que trazer pessoas de Portugal ou de outros continentes para ocupar essas terras. Então, aí vocês me perguntam, professor, por que essa divisão vai ser toda perto do litoral? Como eu falei a vocês, a regra era ocupar e explorar. E um dos motivos de dividir as faixas de terras na frente do mar, primeiro que o mar era a porta de entrada. E com essa ocupação iria impedir que outros países viessem a ocupar o território. Então, por isso que essa ocupação na parte do litoral. Então, a primeira área a ser ocupada no Brasil vai ser a parte litoral, junto ao Oceano Atlântico. E a primeira vegetação a ser devastada nesse momento, com o pau-brasil, vai ser a Mata Atlântica. Por que a Mata Atlântica? Porque é a mata que está próximo do Oceano Atlântico. Então, essas capitanias hereditárias, elas eram entregues a esses donatários, esses homens que recebiam essas terras eram os donatários, e ele tinha alguns direitos e deveres. O território era de Portugal, do rei de Portugal. Agora, essa concessão, doava-se essa terra, e nesse momento eles tinham que obedecer ao rei de Portugal, pagar impostos. Então o objetivo era fazer uma exploração sem muito gasto. Então o rei de Portugal, que era muito sábio, o que foi que ele fez? Ao invés de eu pegar o meu dinheiro e começar a fazer plantação, eu vou distribuir essas terras, e as pessoas que eu distribuir essa terra vai ter o dever de promover a ocupação e a exploração. E eu só faço receber os impostos. Então esse foi o olhar da época.
Vamos lá, passa aí. Então, só que ocorreram muitas dificuldades para fazer essa exploração nesse primeiro momento. Então, a falta de recursos e de apoio. Então, o rei de Portugal não queria ter nenhum custo, nenhum gasto. Deixou aqui, fez muita promessa, muita propaganda, afirmando que aqui a América era um paraíso e que ia dar todo o suporte. Na verdade, o rei de Portugal não queria gastar nada e aconteceu que a distância, né, de Portugal para a América Portuguesa, que hoje é o Brasil, era muito grande, a falta de segurança, a falta de dinheiro, porque o território era muito grande, e a falta de pessoas. E, ao mesmo tempo, os indígenas, ataques indígenas. Os indígenas, eles não vão se submeter à escravidão e vão começar a guerrear e vão atacar essas capitanias hereditárias. Pode passar? De todas as capitanias hereditárias, apenas duas prosperaram, que foi a de Pernambuco, né? A de Pernambuco e a de São Vicente, aonde hoje é o estado de São Paulo. Apenas essas duas. Há quem diga que essas duas conseguiram se relacionar bem com os indígenas da região e conseguiram se proteger e desenvolver a plantação de cana-de-açúcar. As demais que a gente viu, que foram várias, todas faliram. A coroa vai implantar então agora, nesse primeiro momento, um sistema administrativo que vai ser o governo geral com o governador Tomé de Souza, que vai dar auxílio aos donatários, aumentar a fiscalização, claro, porque quanto mais produção tivesse, mais o rei de Portugal ia lucrar com isso. Incentivar a cana-de-açúcar e, nesse momento, eles iriam trazer escravos africanos para ajudar nessa exploração na plantação de cana-de-açúcar. Objetivos do governo geral: acompanhar, avaliar, auxiliar o desempenho das capitanias. O objetivo era povoar, explorar e fazer com que essas terras gerassem lucro para Portugal. O objetivo não era construir cidade, não era construir Brasil, não era construir nada. Era apenas promover riqueza. Estimular o desenvolvimento econômico da cana-de-açúcar, promover o povoamento e defender as terras. Esse foi o objetivo do governo geral. Não esqueça aí, dica para a prova. Então, o rei com poderes absolutos, o governador geral era quem auxiliava o rei de Portugal a governar o Brasil. Então, o Brasil colocou Tomé de Souza como um auxiliar para governar o Brasil e ajudar esses donatários que tinham poder superior aos vereadores, administradores das vilas, das câmaras e do município. Então, aqui estão as capitanias. Veja, acima dos donatários que recebiam as terras das capitanias estava o governador geral que representava o rei aqui na América. Vamos lá? Pode passar isso aí. Então aqui, pode passar novamente. Passou? Pode voltar. Então, aqui fica um questionário, mas eu vou passar esse questionário para vocês, enviar para vocês na próxima semana. Então, espero que tenha contribuído com o aprendizado de vocês e até a próxima.